Esse é o Expresso Notícia Nacional, jornalismo independente para você. Pessoal, quero trazer aqui uma informação completamente escandalosa para a Suprema Corte Brasileira, envolvendo, pasmem senhores, a Polícia Federal e também o FBI. É isso mesmo, tá? Um decreto bomba do Dias Toffoli que virou escândalo internacional. FBI e Polícia Federal enfrentando a fúria dos titãs, porque eles estão completamente revoltados com tudo que está acontecendo. E nós vamos juntos aqui trazendo esta informação para você, tá certo? Olha só que a mais recente decisão do ministro Dias Toffoli caiu como uma verdadeira bomba no cenário político e o judiciário do Brasil. Um decreto que anulou as provas da antiga Operação Lava Jato, tudo por uma questão de manobra, jogando no lixo anos de investigação sobre o maior esquema de corrupção da história no país, agora se transforma em um escândalo internacional de proporções alarmantes. Então preste atenção que eu trago para você aqui agora o detalhe onde entra a polícia mais poderosa do mundo, a polícia de elite dos Estados Unidos, o FBI, inclusive a Polícia Federal. Para isso, é muito importante que você já comenta, já compartilha, já dê o seu like, porque o bicho está pegando. Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha só, hein? Like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, comenta e compartilha para que o YouTube possa perceber, então, que esse conteúdo é importante para você. Se de fato esse conteúdo ele é importante para você, então se interaja com o canal e o YouTube vai continuar indicando para o povo brasileiro. Queridos, é o seguinte, o FBI e também a Polícia Federal, que atuaram em parceria para desmontar a quadrilha que drenou bilhões dos cofres públicos, emitiram sinais de alerta. O efeito dominó já começa a ser sentido. A medida abre um perigoso precedente que sim pode comprometer inclusive a investigação de diversos países que confiam nas provas compartilhadas com o Brasil. O que é que está acontecendo aqui, gente? A polícia americana, o FBI, todo o seu serviço de inteligência, que atuou quando necessário com a Polícia Federal para desmantelar todo aquele esquema de corrupção que nós estávamos vendo no Brasil, teve acesso aos autos de vários processos no Brasil, agora recentemente, para poder remontar a equipe de segurança estratégica do presidente, o senhor Donald Trump, e percebeu que o Brasil é um país que não levou a sério o empenho da poderosa polícia americana e internacional e o seu judiciário por conta de um ministro da corte brasileira, e isso cai como verdadeiro, gente, escândalo nos Estados Unidos da América. É isso mesmo. Não bastasse o escândalo que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, de toda essa inquisição política está sendo desmantelada, a ditadura da toga, sabe essa bagunça que está acontecendo? O mundo está vendo. Não bastasse isso, ao levantar como que o judiciário brasileiro se comportou referente às investigações lá do passado, que inclusive colocaram um Lula na cadeia, que colocaram um monte de integrantes do PT na cadeia, os irmãos Batista na cadeia e tantos outros malandros que drenaram, repito, bilhões dos cofres públicos. Os americanos perceberam e falaram: o que aconteceu com a operação de vocês aí? Né? O que aconteceu com a operação de vocês
que ela não teve andamento, que agora é como que se nada tivesse existido, como que se o nosso trabalho como polícia americana em dar para vocês todo o suporte de inteligência quer dizer que não valeu nada por conta de uma canetada de um homem aí? Sim, essa é a informação que corre nos Estados Unidos e os jornais já começam a publicar bombasticamente que um decreto do ministro Dias Toffoli, que enterrou as provas da Operação Lava Jato e também da Polícia Americana, o FBI, em parceria com a Polícia Federal, provoca revolta nas autoridades dos Estados Unidos da América, e a imprensa internacional se coloca em alerta, dizendo que como que se não bastasse o país ser completamente tomado por uma corrupção, por uma ditadura da toga, agora até mesmo ajudas internacionais são drenadas, são jogados fora como que se fosse um papel descartável. E sim, os Estados Unidos dizem que vão rever. Olha como que isso é um prejuízo para o Brasil. Eles vão rever solicitações de parceria policial de ajuda para com o Brasil. Isso empobrece o Estado Democrático de Direito brasileiro, empobrece a nossa segurança, empobrece a parceria do Brasil com outros países. A revolta internacional, FBI e Suíça não perdoaram. A situação, gente, era tão grave que até a inteligência dos Estados Unidos e da Suíça se manifestaram. Como confiar em acordo com países que simplesmente apagam provas, soltam criminosos confessos? Isso é uma indagação, não é? Da justiça suíça, que inclusive em uma rede social disse exatamente isso, que os Estados Unidos precisa cobrar uma resposta da Polícia Federal sobre o acontecido. O FBI, que participou diretamente da apuração de corrupção envolvendo o Odebrecht, outras gigantes do cartel da propina, vê a decisão de Toffoli como um ataque frontal ao combate à corrupção nas Américas. Sim, queridos, se você não sabe, essas polícias de elite, Polícia Federal, FBI, Interpol, essas polícias internacionais, elas trabalham em cooperação, inclusive uma ajudando a defender questão de corrupção, evasão de divisa, crime organizado de outros países. E o Brasil, através da canetada do Dias Toffoli, que apagou as provas, o trabalho, anos de empenho de trabalho, horas e horas dedicadas de trabalho, dinheiro que foi investido, força policial, numa canetada apagando tudo, faz com que a Suíça, por exemplo, questione os Estados Unidos se sim pode confiar no Brasil para esse tipo de trabalho internacional da defesa das nações. Abre aspas para um representante da ONG que monitora acordos internacionais da justiça. Preste atenção no que ele disse: os corruptos de outros países já estão usando dessa decisão como argumento para escaparem da justiça. O Brasil acaba de se tornar um paraíso da impunidade. Repito para você, disse um dos representantes da ONG que monitora acordos internacionais de justiça no Brasil, dizendo que o senhor ministro Dias Toffoli faz do Brasil o país da impunidade, o paraíso da impunidade, e isso é vergonhoso para o Brasil. O que é ainda mais chocante é que o próprio Supremo anulou investigações baseadas em provas legítimas, muitas delas já corroboradas por réus que confessaram os crimes. Se os envolvidos já haviam admitido suas falcatruas, porque agora são absolvidos como que se nada tivesse acontecido. Uma enxurrada de críticas, é claro, dos nossos queridos amigos comentaristas nas redes sociais também disparam. O próprio Guilherme Fiuza, grande comentarista político, disse: o STF rasgou anos de investigação, desmoralizou o combate à corrupção e o Brasil é hoje um país sequestrado por um grupo que vive na impunidade. Nossa querida Ana Paula Henkel também tuitou: os Estados Unidos e a Suíça estão certos. Um país onde criminosos confessos são inocentados não é um país sério, destacou. Nicolas Ferreira, claro, por fim, o Brasil está em estado de exceção.
Toffoli não anulou apenas provas, ele deu salvo-conduto para criminosos de todos os níveis nesta nação. E você, querido espectador desse Brasil, como que você enxerga essa bomba, esse decreto bomba de Toffoli que virou um escândalo internacional, o FBI e também a polícia de elite suíça tecendo duras críticas ao Brasil. Uma coisa eu posso garantir para você, é a nossa nação, é o nosso país, é o sistema corrupto sendo desmascarado cada dia. Nós, o povo brasileiro, já sabemos disso. Para nós, isso não é novidade nenhuma. Mas o susto que países sérios estão tomando com essa corte, para mim, é triste como brasileiro. Mas eu agradeço a Deus porque a escama dos olhos da comunidade internacional estão caindo e eles estão enxergando o quanto esse país está debaixo de um domínio ditatorial togado que precisa cair por terra urgentemente. Tá certo? Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só a decisão de Moraes que chocou até mesmo a esquerda, meu amigo. Até a esquerdolândia. E eu vou falar uma coisa pra você, o negócio tá tão tenso aí nos bastidores, eles estão tão apavorados com a iminente volta do presidente Bolsonaro que eles estão dando pancada até mesmo entre eles, tá? Bom, o Brasil inteiro está de queixo caído com esta informação. Supremo Tribunal Federal mais uma vez vira palco de decisões que desafiam a lógica, a justiça e também a paciência do povo brasileiro. Sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal acaba de entregar um novo capítulo de suspense à indignação, privilégios que fazem até a esquerda coçar a cabeça, enquanto a direita conservadora grita chega de Brazuela. Sabe o que é Brazuela? É uma mistura de Brasil com Venezuela. Prepare-se, querido, porque esta reportagem vai destrinchar cada detalhe desta explosiva informação que eu trago para você aqui agora, com base em informações quentes e jornalistas e comentaristas de direita que não tem medo de expor a verdade. Eu trago para você aqui uma informação quentíssima. Supremo Tribunal Federal versus Lula. Você não ouviu errado não. STF versus o presidente Cachaça. Um recado que gela a espinha da esquerda brasileira. Como assim, Rodrigo? O clima em Brasília está mais tenso, meu irmão, do que corda de violão. Tudo começou quando a ministra Gleisi Hoffmann, a queridinha do PT, abriu a boca em uma entrevista bombástica na noite de ontem. E você vai entender aqui. Ela sugeriu, pasmem senhores, pasme querido patriota, que poderia haver uma revisão nas penas dos condenados do dia 8 de janeiro. Você acredita nisso? Porque cargas d'água, Gleisi Hoffmann estaria mandando um recado em uma entrevista aonde pegou muito mal entre ela, o governo Lula e o Xandão, aonde a própria Gleisi Hoffmann está dizendo, eu acho que poderia haver uma revisão assim em relação a presos do dia 8 de janeiro. Aquelas... ou seja, seriam golpistas perigosos? Ela faz essa pergunta. A fala de Gleisi caiu como uma bomba lá dentro do Supremo Tribunal Federal. E os magnânimos não perderam tempo, mandaram um recado claro para Lula. Segundo a coluna de Bela Magali, publicada hoje, agora há pouco na imprensa, o alerta foi claro: qualquer apoio do governo à possível anistia ou redução de pena vai abrir uma crise sem precedentes com o tribunal. Uau! Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso, que o Supremo Tribunal Federal
acaba de mandar Gleisi Hoffmann ficar quietinha. Vocês acreditam que o ministro Xandão acaba de mandar a senhora Gleisi Hoffmann calar a boca? O Supremo não protege a Constituição, protege o próprio poder. Estão com medo de perder o controle da narrativa do golpe que nunca existiu. A indignação ecoa entre figuras como Nicolas Ferreira, que acaba de ir ao X e chama Moraes de ditador da toga, mais uma vez reiterando o que ele disse na Avenida Paulista, e questiona desde quando a justiça é mandar recado e calar quem discorda. Você acredita nisso? Até o Nicolas Ferreira, mostrando a sua coerência, defendeu a liberdade da Gleisi Hoffmann não concordar com a maneira com que o Alexandre de Moraes está conduzindo o processo no dia 8 de janeiro, meu amigo. Mas o que chocou ainda mais foi a reação da Gleisi. Horas depois do puxão de orelha do Supremo Tribunal Federal, a ministra recuou, dizendo que sua fala foi mal colocada e que as penas são, claro, prerrogativas do Supremo Tribunal Federal. O PT dobrou o joelho mais uma vez diante do Supremo Tribunal Federal, o que mostra, gente, que o Elon Musk estava certo, de que Lula é um cachorrinho na coleira de Alexandre de Moraes. Fala do Elon Musk. Isso aqui prova. A Gleisi não teve culhão, não teve patente política, não teve coragem de manter de pé aquilo que ela disse em entrevista ao jornal da Globo. Lula não governa, ele obedece o Supremo Tribunal Federal. É o verdadeiro presidente dessa república de bananas, alfineta o jornalista Alan dos Santos em um post que viralizou. A pergunta que fica é até quando o governo vai se curvar aos caprichos de uma corte que parece mais interessada em política do que em justiça. Bom, é a parceria deles, né, o Alan? É a parceria deles. Globo sorri, STF livra artistas globais de multas multimilionárias. Eu li isso daqui também, gente, fiz questão de trazer para você, só para você ter uma ideia desse conchavo, né, que pega fogo no Brasil o tempo inteiro. E se você achava que o Supremo Tribunal Federal está ocupado apenas com recadinhos no Planalto, segura essa daí, meu querido. A segunda turma da Suprema Corte Brasileira acaba de tomar uma decisão que beneficia diretamente a elite globalista. Segundo a revista Veja, atores como Débora Seco, Reinaldo Giannichini, Matheus Solano, Eliane Giardini foram livres, tiveram seus nomes livres de multas pesadas da Receita Federal aplicada em 2020 por sonegação. O motivo? Eles recebiam um salário como pessoa jurídica, uma manobra clássica para pagar menos impostos, enquanto o trabalhador comum rala debaixo da CLT. E quem votou a favor dessa mamata? Nada mais, nada menos do que Dias Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes, Nunes Marques. O único que se posicionou contra foi o ministro Edson Fachin, para surpresa de muitos. É revoltante enquanto o povo paga impostos até no pão. O Supremo Tribunal Federal dá carta branca para artista da Globo, seus comparsas, né, nessa trama toda, escaparem da lei. Critica a deputada federal Bia Kicis no X, mandando bambu em cima dessa cambada. Que coisa, hein, gente? E ainda dizem que não há dois pesos e duas medidas na justiça brasileira. Você imagina se tivesse, né? A decisão também que liberou bens bloqueados durante o governo Bolsonaro reforça a narrativa de que o Supremo é o melhor amigo das elites. Não é à toa que a Globo idolatra esses ministros. Eles protegem os seus, ironiza o comentarista Paulo Figueiredo. Que coisa, hein, gente? Que coisa. Eu não sei até quando, né?
essa mamata vai continuar. Só sei dizer que o que vem por aí, será que o Brasil, com o Supremo Tribunal Federal, que parece mais um tribunal de exceção, vai sobreviver a essas aberrações jurídicas até o final do ano? Eu acho que não. Eu acho que o Lula cai até lá. Já falei sobre isso daqui e muitos também apostam nisso. Será que Lula vai ceder de vez aos magnânimos? Continua cedendo cada dia mais. São perguntas que o povo está fazendo aqui. E como fica a luta pela anistia do dia 8, dos presos do dia 8 de janeiro? Segue firme e forte, inclusive com ajuda internacional. Uma outra pergunta, uma outra colocação. Uma coisa é certa, a nação está de olho e a paciência está esgotando. O povo está cada vez mais interessado pelo Brasil livre dessa cambada e a cada dia mais, sim, querido espectador, o povo brasileiro se coloca à disposição para protestos nas ruas do Brasil. Qual será o próximo dia? Nós saberemos muito em breve. A questão é, para você que está me assistindo hoje, eu não sei, daqui a pouco, daqui a alguns dias, mas pelo menos até a data desta gravação, o presidente Bolsonaro segue internado com seu estado de saúde gravíssimo, correndo o risco de fazer cirurgia a qualquer momento. Tudo isso, sequelas da facada de Adélio Bispo, e a imprensa não dá uma notinha. Imorais, indecentes, injustos, vocês também pagarão caro por isso. Olha, não adianta, o Xandão sabe que é a última cartada dele. Sabe quando a pessoa tá com a última carta na manga, não pode errar? Esse camarada, deixa eu falar uma coisa pra vocês, querido Brasil. Não tenha medo de Supremo Tribunal Federal em relação ao Bolsonaro. Todo esse processo, toda essa manobra que eles estão fazendo para poder prender o Bolsonaro, tudo isso, gente, nós já sabemos que é covardia. Nós sabemos que é a cartada final, é a última carta, é a bala de prata do sistema e que não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu estou ouvindo nas redes sociais e eu tenho acompanhado. Gente, basta ter, sabe, 2 neurônios funcionando na cabeça e você pensar prós e contra. O povo brasileiro já mandou o recado. Se prender o Bolsonaro, nós vamos parar o Brasil. Os caminhoneiros estão dizendo isso. Basta olhar aqui nos comentários aqui do meu canal. Você que é caminhoneiro, que assiste meu canal, né? Aliás, né, o quanto nós respeitamos aqui os caminhoneiros. Coloca para mim aqui nos comentários, né? Você que é da estrada, que é do trecho, você que carrega esse país nas costas, você sabe. Eles querem que permaneça esse Brasil que você não suporta mais, né? Praticamente trocar cebola por conta do preço do diesel, por conta do preço da manutenção do caminhão, por conta do preço dos pneus. Você que é trabalhador e que você sabe que você recebe ali o teu dinheirinho suado do final do mês, mas na hora que você vai para a gôndola do supermercado, teu dinheiro fica lá por conta da inflação. O povo não quer esse Brasil não, gente. Esse camarada aqui, ele quer que o sistema permaneça na marra, na força. Por quê? Porque interessa para ele. Então, quando você vê uma matéria como essa, Moraes vota para tornar Bolsonaro réu por suposta tentativa de golpe, e aí você lê o subtítulo onde o entendimento se entende, né? As outras 7 pessoas, se estende às outras 7 pessoas, e o ministro citou ainda diretamente Débora dos Santos e falou, né, em batonzinho na estátua. Quer dizer, esse povo, gente, perdeu completamente a noção. Tá aqui a Débora. Tá aqui a Débora. A Débora se tornou um símbolo de um país que nós, o povo brasileiro, não temos segurança nenhuma mais, gente. Nós não temos segurança. Não tem segurança jurídica, não tem segurança econômica,
Se não tomar cuidado, gente, eu não estou falando aqui para poder colocar medo em ninguém, não, mas daqui a pouco não tem segurança alimentar. Daqui a pouco, hoje as pessoas ainda estão preocupando com carro, com gasolina, com roupa, sabe, com os meios que elas têm para poder se locomover, trabalhar e viver. Daqui a pouco, né, a Venezuela, que ponto que chegou a Venezuela, gente? A gente fala em Venezuela, mas a gente não tem dimensão. Que ponto que chegou a Venezuela? A Venezuela chegou no ponto das pessoas revirarem lixo para poder encontrar comida. Das pessoas brigarem em supermercado por conta de osso. Lembra da fila do osso? Eu não quero isso para o Brasil. Claro que eu não quero. Nem estou desejando isso. Nem estou fazendo sensacionalismo. Mas eu posso falar uma coisa para você. Um juiz que tenha coragem de condenar uma mulher dessa, que escreveu, perdeu o mané numa estátua com batom, olha lá, a mão dela tá suja de batom, tá suja de sangue não. E condenar essa mulher que tem 2 filhos, uma mulher casada, uma cabeleireira, a 14 anos de cadeia. Você acha mesmo que ele não iria, gente? Seria muita inocência nossa não esperar que ele não fosse tornar o Bolsonaro réu pela tal da tentativa do golpe, né? Do golpe, não é nem golpe, é do golpe, não é? É claro que ele ia tornar o Bolsonaro, gente, só se a gente fosse muito infantil. Mas o que eu quero dizer para você? Não se desespere, não tenha medo, não perca a esperança. Nós temos deputados, senadores aguerridos que vão para cima, o pau vai cantar para cima deles. Se precisar, nós vamos viajar para os Estados Unidos de novo, se precisar, sabe? E deixa eu falar uma coisa para você, esse senhor, esse cidadão, nunca mais, esse camarada vai botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Não vou dizer nem outras coisas. Senão dá a impressão que a gente está, sabe, ameaçando, falando alguma coisa, mas eu estou constatando um fato. Você acha que esse homem tem liberdade no Brasil para sentar numa pizzaria e comer uma pizza em paz? Né? Aonde numa mesa de trás tiver o taxista, a cabeleireira, porque a classe dos cabeleireiros estão se sentindo completamente constrangidos por conta desse crime. Não é verdade? Qualquer cidadão trabalhador de bem que tem noção do que é um país decente, você acha que esse cara vai ter paz? Não vai. E detalhe, esse cidadão nunca mais vai poder ir para Nova York com a esposa, com a família. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos ele está sendo processado. Lá nos Estados Unidos ele também se tornará réu. Lá nos Estados Unidos eu tenho certeza que vai ser condenado. Lá nos Estados Unidos, condenado na justiça comum, na justiça criminal, e também sofrerá sanções pelo governo norte-americano, inclusive correndo o risco de perder qualquer direito de entrar nos Estados Unidos a qualquer momento. Então, não se desespere. Eles estão tão apavorados. O que mostra, Rodrigo, que eles estão apavorados? Ai, Rodrigo, nossa, como eles são perigosos. Rodrigo, como eles são aguerridos e ousados. Não, eles estão cagando de medo. Desculpa o palavreado, querido, mas não dá mais para ficar passando pano. Eles estão cagando de medo. E a única forma deles tentarem alguma coisa é isso daqui. De tentar mudar a opinião pública, de tentar fazer, né, o capitão Bolsonaro passar vergonha. É isso, minha gente. Dê o seu like aqui, ele é muito importante. Você sabe que eu sempre peço para você, mas hoje é um dia muito importante. É o dia de nós respondermos com o nosso otimismo. Cada like que você der é como se fosse um aperto de mão no presidente Bolsonaro, as suas mãos estendidas para ele. Cada like que você der mostra que você continua acreditando no Brasil. Olha, será que aconteceu alguma coisa no coração do ministro Alexandre de Moraes? Será que o Alexandre de Moraes está passando mal do coração? Porque não é possível. Eu acabei de abrir aqui, ó, no G1, meu amigo. G1 da Globo.
Da Globo, ou da Globe, né? Moraes, por incrível que pareça, segundo informações publicadas agora no site do G1, segura aí, alguma coisa está acontecendo com o Xandão. A Globo publicou, e para a Globo ter publicado isso aqui, se você ler a matéria, você vê que eles escrevem aqui com um pesar. Com um pesar, é com sentimento de pesar que a Globo acaba de comunicar que o ministro Alexandre de Moraes autorizou Mauro Cid, que é um dos réus, no inquérito do GOP. Minha gente, é o inquérito do GOP. Não é nem golpe, né? É do GOP. A viajar. E olha como o ministro Alexandre de Moraes, de repente, gente, ficou bonzinho, né? E detalhe, a turma tá toda assustada com ele. Quando eu falo a turma, é o consórcio de veículos de imprensa que não está gostando nada disso. Primeiro liberou o dinheiro do Rodrigo Constantino, preso há mais de 2 anos. Agora, através do pedido dos advogados do ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes acaba de conceder um pedido de viagem do Mauro Cid para São Paulo para acompanhar a sua filha em um evento familiar. Só um adendo aqui. Desde quando o Xandão se comove ou ele tem um sentimento no coração referente à família de alguém? Basta você olhar para Débora, mãe de 2 filhos, que escreveu uma carta humilhante pro Moraes, pedindo desculpas para ele. A Débora, que é mãe de 2 filhos, uma cabeleireira, né, uma jovem mulher, casada, e que os filhos dela fizeram um apelo nas redes sociais antes da condenação da caneta pesadíssima, né? Da caneta pesadíssima do Xandão em cima da Débora. E o Xandão teve dó daquelas crianças. Então, alguma coisa está acontecendo no coração desse cara. Ou foi tomado de um temor, de um pânico, de uma contrariedade. Eu não sei o que aconteceu, mas o ministro Moraes, da Suprema Corte Brasileira, esse mesmo, gente, que nós conhecemos, concedendo autorização para que o tenente-coronel Mauro Cid, uma das peças chaves que foi encantoado, que foi, segundo alguns juristas, segundo o próprio Eduardo Girão, criminosamente interrogado para tentar produzir provas contra o presidente Bolsonaro. Segundo o próprio presidente Bolsonaro, a tal da pesca probatória, à base de ameaça. Essa mesma filha do Mauro Cid, que o excelentíssimo está tendo consideração agora de autorizar o Mauro Cid para viajar para ir para um evento com ela, essa mesma criança sofreu ameaças gravíssimas de ficar sem o pai, sem os familiares, sabe, sem as pessoas que ele ama, porque esse mesmo juiz disse o seguinte: se você não colaborar, se você não disser que é isso que nós estamos falando aqui, nós vamos prender tua família. Tua família vai pagar um preço altíssimo. Então, gente, essa mudança de repente de comportamento do Xandão para com o ministro Mauro Cid, para com agora recentemente, eu não me recordo o nome, mas teve algumas pessoas agora que, né, por esses dias era para ele ter dado uma sentença assim avassaladora para cima de algumas pessoas. Ele recuou com o Rodrigo Constantino, recuou agora com o Mauro Cid. E você sabe que o modelo o modelo de prisão, tá? Vamos dizer assim, porque o Mauro Cid está preso. O modelo de prisão do Mauro Cid
é exatamente o que ele quer para o presidente Bolsonaro. É assim que ele quer. Por exemplo, o Mauro Cid, para poder ir para São Paulo, teve que pedir uma autorização para o juiz, porque usa a tornozeleira eletrônica, não pode se afastar, não pode se movimentar em determinados horários, não pode sair de Brasília. Aquela história. É exatamente isso que o Xandão quer para o presidente Bolsonaro. E o Mauro Cid irritou o Xandão de um jeito no interrogatório, que eu repito para você, que o Mauro Cid foi completamente hostilizado de uma maneira psicológica bárbara. Nós colocamos o áudio aqui para você ouvir. Vocês lembram que o Mauro Cid falava o seguinte: gente, não tem lei. Mauro Cid falando, ele é a lei. É o que ele fala, é a maneira com que ele se comporta, é o que ele pensa, é o que ele já decidiu. Vocês lembram o Mauro Cid falando disso? Agora, o Mauro Cid falou muita coisa nesses áudios vazados. O Mauro Cid sabe de muita coisa. Então, gente, não vem com essa de que, porque ele tem coração, porque ele tá bonzinho agora, porque essas falas vazadas do Mauro Cid também deixaram o homem ainda mais irritado do que ele já estava. E você sabe que ele dá a canetada e ele toma decisões no fígado. Não é nem no coração. Porque eu acredito que um homem desse nem coração tem mais. Para ser sincero. Nem coração tem mais. Então, o Mauro Cid está na coleira do camarada. É uma das peças chaves para poder condenar o presidente Bolsonaro. Muito do que o Mauro Cid falou consta nos autos. Muito do que o Mauro Cid falou tornou o presidente Bolsonaro réu. Mauro Cid, galinha dos ovos de ouro. Estranho esse comportamento do Xandão no início desta semana. E alguma coisa está acontecendo, algum telefonema, uma ordem, sabe, o celular tocou, uma mensagem de WhatsApp chegou um telegrama, chegou uma carta, eu não sei, alguma coisa aconteceu que o Xandão está diferente e posso falar uma coisa para você? Eu não confio. Dê o seu like, ele é muito importante, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, vamos juntos porque o Brasil não pode parar.